Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? Bora lá, bora bater um papo hoje sobre assunto sério, bora falar sobre finanças, administração e tudo mais. Vamos falar sobre SAFs. Vocês lembram de um comentário que eu fiz aqui relacionado à SAF do Botafogo, de que estaria em crise, de que a galera do Botafogo lá estaria se juntando na justiça para retirar o Testor? Uma embolação só, uma loucura só. E eu vi uma reportagem da UOL e falei, vamos lá, vamos conversar sobre isso. A galera da UOL cita até a SAF do Bahia e achei super interessante. Até porque nós estamos em um momento de cobrança, né, uma certa cobrança da diretoria em relação a contratações, em relação à caída do Bahia na Libertadores. E o pivô de tudo, o principal de tudo, como eu já tinha dito, são contratações que este ano todo mundo vê, só quem é cego que não vê, que a principal janela, que Cadu Santoro diz que é a primeira janela, foi uma lástima. Nós não vimos o investimento que esperávamos e que teria que ser feito nesta janela. Só que nada está perdido. Muito pelo contrário, o Bahia está, apesar dos males das contratações, o Bahia está bem. A administração do Bahia está boa. Então vamos bater um papo sobre isso. Vamos escutar a galera da UOL e logo após eu entro com a minha opinião, com a minha análise. Mas antes de tudo, eu preciso falar com vocês. Até esqueci de colocar a lateral aqui. Falar com vocês sobre um assunto muito sério, muito triste. Ontem à noite nós fomos pegos de surpresa com o falecimento do nosso amigo, o Elton, e foi devastador. O Elton, que tinha seu conteúdo relacionado ao Bahia nas redes sociais, eu acompanhava ele, eu não tinha proximidade, mas acompanhava ele, e foi uma notícia assim que eu fiquei na hora, eu falei, não, é brincadeira, a galera tá brincando. Eu vi alguns sites de resenha, né, algumas páginas de resenha. Eu falei, não, a galera tá brincando. E infelizmente não era brincadeira. E a gente tá aqui pra prestar solidariedade à família, que o Elton descanse em paz, que ele faça sua passagem, né, tranquilo, cheio de luz, que o Senhor receba. E pra dar um recado a você, um alerta a você: depressão não é brincadeira. Fiquem de olho nos seus familiares, fiquem de olho em si, em você mesmo. Às vezes você tá gritando, você tá pedindo socorro, ninguém consegue ver, né? Ninguém consegue perceber. Às vezes você tá com aquilo interno e grite, peça socorro, fale. Não fique com isso pra dentro de você, porque às vezes tem consequências que é uma tragédia e você deixa pessoas que te amam. Você deixa pessoas que te admiravam, né? E do nada se acaba. Então, mais uma vez, estiver precisando de ajuda, grite, peça socorro e não fique com isso abafado dentro de você. E que o Elton, né, descanse em paz e sua família também. Deus o console, porque não é um momento fácil, né? Acompanhava ele, teve o último Bavi, que teve a resenha dele, acho que com Fábrica, se eu não me engano. E ele que estava em todos os jogos, né, na Fonte Nova. Então o Bahia perdeu uma voz, né, de tantas outras nós que temos aqui. O Bahia perde mais uma voz, mais um torcedor apaixonado. E é isso. Agora vamos lá, né? Vamos falar sobre esse conteúdo. A galera da UOL até cita o Bahia. Citam a SAF do Bahia. Tá difícil achar uma SAF como a do Bahia e tudo mais. Bora acompanhar. No final a gente bate um papo relacionado a isso. Ah, meus amigos, vamos lá, vamos falar do fogão. Para mim, um dos símbolos mais bonitos do Brasil é esse. Vamos falar da estrela solitária. A guerra não acaba. O Botafogo, meu Deus, olha aí, ó. Botafogo tem crise entre o clube social e a SAF. Hoje o Botafogo emite uma nota dizendo que a diretoria da SAF recebeu notificação do clube social solicitando compartilhamento de informações e documentos financeiros.
O que, em sinal de transparência e boa-fé, a SAF está abrindo o escritório aos representantes a serem indicados. Isso acontece ao mesmo tempo em que a CBF fiscaliza a operação financeira do John Textor do Botafogo, como informa a reportagem do nosso querido Rodrigo Matos, a reportagem de hoje, que você pode ler aqui no UOL, tá bom? Aí, ó, veja aí que beleza. Muito bem. Rodrigo, e PVC? Mas olha, é difícil achar uma SAF como a do Bahia, né? Que os caras prometem, pagam, pegam o dinheiro, investem sem treinamento. Que dureza, hein? Botafogo e Vasco encralacrados. Olha, conta tudo pra gente aí dessa pinimba envolvendo Textor, Igor e também o Clube Social agora. Vamos lá. O que teve de novidade, teve muitas faces de novidade nesse caso, mas o principal é que o social está se mexendo para procurar um outro parceiro que não seja o Textor, né? Foi matéria do Igor Siqueira nessa semana, dizendo que o social está com o BTG tentando achar um outro investidor, porque já não está acreditando que o Textor vai ser capaz de botar o dinheiro para sustentar o Botafogo nos próximos meses. O time já está numa crise financeira, fez esse último empréstimo com aqueles juros altos, que a gente já falou aqui, com a GDA, de empréstimo de 25 milhões de dólares, e aí o social está à procura, e a relação que antes era pacífica já está um certo atrito, porque e aí está pedindo esses documentos financeiros do Botafogo, que o Textor falou que vai fornecer, também entrou com uma liminar na justiça, enfim, a discussão também está acontecendo na arbitragem. Então, o social está se mexendo para procurar, e aí, lembrando, é por causa do social que o Textor continua no Botafogo, porque senão a Eagle já tinha tirado ele, foi o social que sustentou ele, então eu acho até que o social demorou muito para reagir diante dos problemas da crise, mas está agindo agora. O presidente João Paulo Magalhães está tentando resolver as coisas. E, ao mesmo tempo, a CBF pediu pro Botafogo os documentos dessa operação financeira, porque acredita que pode ter alguma burla ao fair play financeiro. Então, a agência da CBF pediu, vai analisar os documentos, o Botafogo vai fornecer, e vai analisar para ver se tem algum artigo ali de gestão que está sendo descumprido. Está previsto dentro do regulamento do Fair Play que tem um monitoramento em determinados casos e requisição de documentos num procedimento de fiscalização. E aí, o que vai sair disso, a gente vai ter que esperar após a análise desses documentos, mas a agência da CBF está sendo proativa nesse caso para verificar, e eu acho que faz sentido, porque, afinal, o clube está numa crise que está todo mundo vendo, pública, né, de questões que vão estourar, o que a gente sabe nos bastidores, que podem, as contas do Botafogo, o clube pode ficar sem recursos em breve, né, com períodos nesse primeiro semestre, algo nesse sentido, se não tiver alguma solução para isso. Você não tem fim, né? Mas tem um efeito prático, né? Porque você tá vendo o desmanche do Botafogo. Você não discute o Danilo, que entrou bem no jogo da seleção e que tem um mercado de venda internacional, mas que já se falou que o Palmeiras estava tentando negociar. Hoje é o cenário do Arthur. O Arthur, ponta direita, que o São Paulo está negociando, mas que o São Paulo está vendo que o Botafogo quer que pague o salário inteiro. E aí, na direção do São Paulo, o que se diz tem até o final do dia para fechar a janela dos estaduais. Mas o São Paulo, gente do São Paulo tenta negociar, mas não acha que vai dar certo, porque o Botafogo quer vender o Arthur Cabral para o Corinthians, que o Corinthians pague o salário inteiro. O Botafogo quer emprestar o Arthur, ponta direita, para o São Paulo, e que o São Paulo pague o salário inteiro, porque o Botafogo não tem dinheiro. E o João Paulo demorou, o presidente do Clube Social demorou, o Botafogo de Futebol e Regatas demorou, para descer dessa idolatria por nosso líder carismático, como cantaria Caetano Veloso. Será que sempre teremos que nos acostumar com a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Na verdade, não é um tirano, né? É um líder carismático que chega ali com um pacotão de dinheiro e fica distribuindo autógrafos e tirando foto, como o que a Jurafcham fazia no Corinthians. Ou como o Emil Pinheiro fez no Botafogo. Né? A comparação com o Emil não é ideal, porque o Emil Pinheiro era um empresário do jogo do bicho, que arrendou o futebol do Botafogo no final dos anos 80 e começo dos 90. O Botafogo foi bicampeão carioca em 89 e 90, não ganhava título desde 68, foi bicampeão carioca, depois foi vice-campeão brasileiro com um time no elenco extraordinário, que tinha Jair, que tinha Valdeir, que tinha Carlos Alberto Dias, que tinha Renato Gaúcho. E aí um dia o Emil falou, não, acabou a festa, vou pegar os meus jogadores e foi embora. Não é a mesma coisa, mas o Botafogo passou por uma situação de uma idolatria por um empresário do ramo, será que eu posso chamar de ramo, o jogo do bicho, e que um dia acabou. Um dia acabou a festa do caqui. Então é preciso cuidar das relações e das instituições. O Botafogo, que o Rodrigo disse, o Botafogo, neste momento, desistiu do Textor. Se isso vai entregar o poder para a Eagle ou para um outro investidor, é outro problema. O Textor continua na gíria que corre no mercado, sendo um jogador de pôquer. E ele acha, ele pode até ganhar mais algumas mãos da aposta. Ele aposta e ganha, aposta e ganha. Vamos ver quanto tempo isso vai levar. O que não pode fazer é apostar o Botafogo. O Botafogo não pode estar na mesa do pôquer. O pôquer é uma metáfora.
Sim, inclusive a gente não sabe o tamanho do buraco nesse momento, porque ainda não saiu o balanço, né? Teve notícia publicada aí que era de 3 bilhões a dívida, o Botafogo negou numa nota, disse que a dívida é entre 1 e 2 vezes a receita, falou que em torno de metade, seria 1,5 bilhão, mas a gente não sabe qual o critério que ele está adotando para falar dessa dívida de 1,5 bilhão, então a gente precisa esperar o balanço. O que para ilustrar o que o PVC falou, na nota do Botafogo eles dizem o seguinte: completamos nesse mês 4 anos de SAF, muitas situações não correram como planejávamos, outras foram ainda melhor do que a gente poderia imaginar. Sabemos da nossa responsabilidade e seguiremos trabalhando por um Botafogo protagonista, com o sentimento de que precisamos de um clube unido para que tudo se reflita em um futebol forte e campeão. Assim, muitas situações não ocorreram como planejávamos, foi feito um gasto muito acima do que tinha receita ali. Então eu não sei exatamente qual foi o planejamento que ele... Parece que saiu do trilho, não saiu do trilho, foi feito um planejamento que não tinha como dar certo, né? A verdade é essa, né? Pois é, meus amigos, eita atrás de vixe, é muito problema, é muito B.O. Ah, Malha, por que você trouxe vídeo? Porque você tá falando sobre isso, conteúdo da UOL, não, vai ter você que vai dizer que eu peguei o conteúdo da UOL. O problema é seu. Bora lá, bora conversar sobre isso. Por que que eu trouxe este conteúdo? Porque há muito tempo se falava aqui. Há muito tempo eu vejo nas redes sociais que há uma comparação entre ambas as SAFs. Há muito tempo, soltei um vídeo falando sobre ambas as SAFs. E a galera do Botafogo em peso veio aqui nos comentários. Não sei o que, papai texto, tá? Os comentários eram assim. É até um vídeo que eu acho que tá assim na thumb. Vai falir, né? E o Botafogo e tudo mais. Olha quanto tempo eu tinha feito esse vídeo. E aí a galera papai texto, gente, rendeu tantos comentários. Uma galera em peso do Botafogo veio esculhambando a SAF do Bahia, esculhambando o Bahia, tal. E por esses motivos que eu venho aqui trazer este conteúdo, conversar com vocês e a gente ter uma noção do que tá acontecendo, né? Fora da nossa bolha Bahia. Que a melhor SAF que tem hoje no Brasil é a SAF do Bahia. Independente da gente estar com estresse por conta de contratações, por esse ano ter um mau planejamento, por ter um técnico que... pela maioria da torcida não é bem quisto, porque se dependesse da maioria dos torcedores, o Rogério Ceni não estaria hoje no Bahia. Até o próprio Cadu Santoro, já tem uma galera que reclama do Cadu por conta das contratações. Mas, querendo ou não, vou repetir mais uma vez, a melhor SAF que temos hoje no Brasil é a SAF do Bahia. É a SAF mais organizada, é a SAF que... mas não ganhou títulos ainda. Ótimo, mas estamos no caminho. Do que se adianta você ter ganhado títulos imediatos, né? Foi aquele ano bombástico do Botafogo, que tiraram a maior onda. E até tiraram onda com a SAF do Bahia, porque o Bahia não tinha conquistado um título relevante ainda. E foi aquele ano bombástico. E agora tá passando pelo que tá passando. Enquanto nós estamos recebendo um bom patrocínio, bons patrocinadores. Anunciamos a BID, aquele evento maravilhoso que teve da BID. Sabe? Então, eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo pra gente entender que... porque só reclama, mas ali no fundo tá tudo bem, gente. Tá caminhando. Pode estar tendo um desequilíbrio aí em contratação, uma contradição do Cadu Santoro em relação a essa janela. Esse ano foi uma lástima a questão da Libertadores. Mas, querendo ou não, tá caminhando. A gente tem um CT agora maravilhoso que vai ser construído. Tudo isso é um futuro, é investimento futuro, sabe? E lá na frente eu sei que nós vamos conquistar um título de relevância, porque é o que o torcedor do Bahia tem sede hoje. Eu sempre falei isso, sempre vou falar. O torcedor do Bahia tem sede de um título relevante, porque a gente sabe do potencial do clube, a gente sabe que o Bahia é grande. Isso aqui, ó, não é à toa, né? E a gente tem sede disso aqui. Isso aqui não foi à toa, e a gente tem sede de conquistar isso aqui, de conquistar coisas a mais. Eu vi uma reportagem, busquei uma reportagem do ano passado, tá? Deixar um alerta, do ano passado. Aqui, ó. Bahia bate recorde e ultrapassa 40 milhões de receita em 2025. Em 2026 eu não sei como será, apesar dos patrocínios, mas não sei como será, porque Bahia só vai estar na Copa do Brasil e no Brasileirão, né? Então, assim, é muito importante estar nos campeonatos relevantes e o Bahia não está. Esse ano, né, a gente teve esse estresse aí, ó. Lembrando que essa notícia é do ano passado, tá?
Matéria aqui, ó, 29/12/2025. Eu trouxe só pra gente ter uma noção, né, de como terminou o ano, no caso de 2025. O recente momento de crescimento do Bahia desde que teve a SAF adquirida pelo Grupo City, não é mostrar apenas dentro de campo, o que é muito importante, com classificações seguidas para a Libertadores, sendo também trazida pelo crescimento contínuo das receitas, que em 2025 bateu recorde histórico. Em 2025 bateu um recorde histórico. Isso aqui é muito bom para a estrutura do clube. Conforme anunciado pelo CEO do Bahia, Raul Aguirre, em entrevista à TV Bahia, o Bahia ultrapassou em 2025 uma receita superior de 40 milhões, a maior da história do clube. Então, isso aqui, gente, é muito bom. Isso aqui mostra que vem sendo feito investimentos no Bahia. Como eu falei, esse ano não sei como vai ficar. Só quando terminar o ano, lógico, pra gente ter uma noção. Não sei como irá ficar, apesar dos patrocínios, mas pelo Bahia ter sido muito prematuro na Libertadores, o Bahia não nem participar da Sul-Americana, só termos esses 2 campeonatos, e a obrigação do Bahia continuar no topo da tabela no Brasileirão, né? Apesar do deslize que a gente teve, né, para o Remo, acontece. Também não vou ficar aqui massacrando, porque é futebol. Futebol é isso aí. Estamos aptos a ganhar, a perder. A gente sabe que perdeu de forma vergonhosa, como o próprio técnico falou, que questão psicológica, o que isso não entra na minha cabeça. Fiz até um vídeo falando sobre isso, de questão psicológica, jogador com tudo em dias, com um clube estruturado, né? Tinha falado até sobre isso, um clube estruturado, salário em dia, condições de trabalho boa. Quem tem que estar com problema psicológico é eu e você que tá aqui lutando no dia a dia pra vencer na vida. É eu e você que sai de manhã cedo pra trabalhar, pega um buzu lotado, né? Tem que se preocupar com família, com filho, com criação de filho. Estão com a vida ganha, né? Salário em dia, salário altíssimo em dias e tudo mais. Então, qual é a minha reflexão? O que fica de lição pra este vídeo é que estamos no caminho certo. Independente dos estresses, mas quando a gente vê notícias como essa do Botafogo, que vinha sendo avisado desde antes, que não precisa ser nenhum expert em investimento, em SAFs, em futebol, pra ver que essa SAF do Botafogo ia dar BO, pelo histórico do Testor, por tudo que a gente pesquisava e via sobre o texto, falava sobre o Testor, a gente sabia que uma hora ia dar merda. Nitra água. Os botafoguenses estavam iludidos por conta da títulos, né, que foram conquistados. Eu não tô aqui querendo criar rivalidade entre SAF do Bahia e Botafogo não, viu? Porque eu vejo nas redes sociais aí. Não tô aqui pra isso não, só tô querendo alertar você, torcedor do Bahia, que estamos no caminho certo. Pra gente respirar um pouquinho aliviado, porque estamos no caminho certo. Ponto. É isso que eu quero alertar. O que tá acontecendo no gramado do vizinho, que não é tão verde assim. A gente teve exemplo do Vasco também com a 777, que a gente já sabia também que, assim, foi um momento de desespero do Vasco. Na situação que se encontrava, a 777 cheia de BO, a gente já sabia dos problemas dela lá fora e já tinha essa noção de que também não ia, né? Então você, torcedor do Bahia, calma o coraçãozinho, porque vai dar tudo certo. Se a gente não tivesse vendo investimentos, se a gente não tivesse vendo patrocínio, se a gente não tivesse vendo aí mesmo a construção do CT, que é um investimento futuro, é um pensamento no futuro, aí era o momento da gente, né, se desesperar. Mas tá indo tudo bem. Apesar de Cadu Santoro não ter feito o que nós esperávamos, né, o que eu acho que estaria no planejamento, que eu esperava que tivesse no planejamento. Eu não quero contratação mirabolante. Nossa, vai trazer Messi. Nada do tipo não, meu bem. É só, né? Você vê algumas peças ali de peso. Que não precisa ser nem ninguém de mídia. Jogador de mídia, não. Aquele jogador de peso ali, ó. Poxa, aquele moleque é bom. Pô, fulano é bom. Bahia tá precisando dessa aqui, dessa função aqui. Vamos aqui. Espero que na segunda janela ele veja isso, né? Mas do mais, tá tudo bem. Respira aliviado. Que até então não temos nenhuma dor de cabeça em relação a isso com o Bahia. E aí, no final aqui, pra concluir esse vídeo, que eu já falei demais, eu deixo uma pergunta a você. Você mesmo, é o torcedor do Bahia. O que você prefere? O que você acha melhor? Uma SAF como a nossa, na situação atual que nós nos encontramos hoje,
com todos os problemas entre aspas, que nós temos hoje, ou você prefere uma SAF imediatista, como foi a do Botafogo, que trouxe títulos imediatos, mas que hoje se encontra na situação que está. O Botafogo se encontra na situação que está hoje. O que você prefere? Deixa aqui nos comentários. Uma pergunta que eu estou fazendo a você, para eu saber que você chegou até aqui. Deixa aí nos comentários. Você prefere uma SAF como a do Bahia, que não trouxe nenhum título relevante ainda, mas é um crescimento, né? É algo que está sendo construído. Ou uma SAF que trouxe resultados imediatos, como a do Botafogo, mas hoje se encontra na situação que está. Deixa aí nos comentários. Beijo tricolor, fique com Deus, até a próxima.